Dando sequência à nossa aula, então, de evolução de gás, eu quero mostrar para vocês um fato curioso aqui, interessante, para exemplificar uma reação de evolução de gás, que é a eletrólise da água. Como vocês já conhecem lá do colegial, né, a eletrólise da água, na verdade, é a quebra da água nas moléculas de O2 e H2, ou seja, a formação de gás oxigênio e gás hidrogênio. A gente costuma dizer também hidrogênio molecular e oxigênio molecular, né, que são formados a partir da quebra da molécula de água. Lembrando, né, que se vocês colocarem, por exemplo, dois eletrodos, né, numa bateria, numa fonte, né, e ao conectar ele em uma solução eletrolítica, pode ser aqui no caso, por exemplo, sulfato de sódio, o que vai acontecer? No caso, uma bateria de 9 volts, se vocês utilizaram uma bateria de 9 volts, vocês vão ver a evolução de gás e gás hidrogênio e gás oxigênio, né? Então, vocês conectando aqui o polo positivo, vocês vão ter o ânodo, né? E vai ter a reação, então, de formação de oxigênio. E aqui vocês vão ter, então, a reação no cátodo de formação de gás hidrogênio, tá certo? Reações de oxirredução. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mais especificamente, dessas reações de oxirredução e eletroquímica também. E vamos falar também como balancear essas reações. Mas o mais importante aqui é o que a gente está estudando nesse tópico, que é a geração de gases. Nota então que vocês vão ter 2H+, mais 2 elétrons, formando o hidrogênio molecular. E vão ter aqui, ó, 2H2O formando água, mais 4H+, mais 4 elétrons. Isso aqui a gente chama das reações de meia célula, né? E a reação global seria essa aqui. Não vamos nos adentrar muito aqui, porque depois a gente vai estudar essa reação um pouquinho mais a fundo. Mas vamos olhar aqui a quebra da molécula de água, né? Então, o mais importante é que aqui você vai ter o consumo de hidrogênio. E aqui você vai ter, na verdade, a formação de hidrogênio. Se você vai ter o consumo de hidrogênio, você vai precisar de um separador. Lá no colegial vocês falavam na ponte salina, né? Aqui a gente vai falar muito em membrana, tá? Membranas trocadoras de carga. Essa daqui é uma membrana trocadora de próton, né? Então você tem então a migração do próton daqui para cá, porque aqui é gerado o próton e aqui é consumido o próton. Se o próton é consumido aqui, pessoal, significa que essa região ela vai estar alcalina. E se aqui está gerando próton, aqui essa região vai ser uma região ácida. Vamos confirmar isso aí, né? Mas antes vamos dar uma olhadinha aqui, a gente gosta de olhar, né, do ponto de vista molecular. Nós temos então aqui o diagrama de esferas, né, de bolas para as duas moléculas de água, formando então 2 hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Vamos olhar o balanceamento, 2 aqui certinho, 2 vezes 2, 4, 1, 2, 3, 4 átomos, O2, 1, 2. Então nós temos aqui então a reação completa, né, para o nosso sistema aqui. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma pipeta de Pasteur, que vocês conhecem muito bem dos laboratórios. Né? Essa é uma pipeta de Pasteur de plástico, você pode cortar ela aqui e pegar só o bulbo dela aqui, só essa parte aqui, e utilizar ela como um porta-volumes para fazer uma célula de eletrólise. Como que a gente faz isso? É só furar ela aqui com aqui nós estamos usando um arame de ferro, mas pode ser cobre também, tá? E dentro você adiciona uma solução, então, de sulfato de sódio, né? E pode também tampar aqui, ó, a pontinha dela com algodão, tá? Tampando aqui a pontinha de algodão. Então, preenche com solução de sulfato de sódio e utiliza um indicador que é o azul de bromotimol. Mas o que é um indicador de azul de bromotimol, pessoal? Assim como a fenolftaleína, o bromotimol ele responde ao pH, tá? Ele muda de cor de acordo com o pH da solução. Como você pode notar aqui, eles colocam então, conectam, né, no polo positivo e no polo negativo e começa a observar aqui, começa a ver a eletrólise e a mudança de cor, tá? E aqui essas bolinhas aqui significa que você está tendo a eletrólise da água. Vamos dar uma olhadinha no indicador. O bromotimol, pessoal, o azul de bromotimol é esse cara aqui, olha, contém esses três, né, anéis e eles estão interligados aqui por essa estrutura e quando o meio está ácido, ele tem essa configuração. Olha que interessante aqui, você vai ter o bromo aqui e o bromo aqui. No entanto, né, quando você tem
o aumento do pH do meio, ou seja, a solução começa a ficar alcalina acima de pH 7,1, você tem um flip aqui, né? Olha só, você teve uma mudança aqui dos dois anéis, e olha o que é mais interessante, apareceu uma nova dupla ligação aqui. Lembra da fenolftaleína que nós falamos que o aparecimento de uma dupla ligação faz com que o sistema fique conjugado e assim ele absorve luz em comprimento de onda diferente da molécula no meio ácido. Né? Então você tem aqui moléculas que absorvem luz em comprimentos de ondas diferentes. Por exemplo, se você tiver a molécula dissolvida numa solução em pH 2,1, nós teremos aqui a coloração amarela. Agora, se você tiver essa mesma molécula, né, em pH 12,5, vai ficar azul a solução. O que isso significa? Que houve a transição desta configuração molecular para esta outra. Lembrando o aparecimento aqui da dupla ligação. Ah, mas e as cores intermediárias, né? Você falou que só ficam duas cores, mas eu estou vendo o verde ali. Não, realmente. Mas se vocês lembrarem, né? As cores primárias são o amarelo, o vermelho, né, e o azul. Então, na verdade, o que acontece aqui é que a gente tem uma mistura de duas cores primárias, que são a cor amarela e a cor azul. Essas cores intermediárias é porque você tem uma mistura, né, das duas espécies dando essa coloração. E olha que interessante, quanto mais deslocado para um lado ou para o outro o equilíbrio, você vai ter um gradiente de cor. Por exemplo, 2,1, 6,4, 6,7, 6,9, 7, 7,4, 8,1. Você vai ter esse gradiente de cor, fazendo com que o azul de bromotimol seja um excelente indicador de pH. Então, vamos voltar então à nossa reação, como eu tinha mostrado para vocês. Olha aqui, ó. Nós temos então a decomposição. Nós vamos ter o polo positivo e o polo negativo, né, da nossa reação de eletrólise. Nós vamos ter a reação, por exemplo, no cátodo do ânodo, formando colorações diferentes. Olha aqui a mistura, tá vendo? Tá vendo aquela cor verde que eu mostrei para vocês, que era o intermediário entre o azul e o amarelo? Então, isso explica o porquê que essa coloração fica aqui no vermelho e nós temos aqui a evolução de gás. Vamos pegar esse mesmo dispositivo, mas agora a gente faz o seguinte, a gente coloca em dois bulbos diferentes, né? E você conecta aqui para uma solução, aqui numa piscina, o que a gente chama de pool, né? A piscina aqui numa uma placa de Petri. O que acontece? Se você conectar para o polo negativo e agora o polo positivo, você vai ter o quê? A separação das cores. Então, no meio onde há a liberação de próton, né, a formação aqui da liberação de próton no polo positivo, você vai ter o pH 2,1. E agora, onde tem a liberação, o consumo de próton, ou seja, o meio ele está alcalino, vocês vão ter aqui o pH em 12,5. Muito interessante, né? Vamos voltar agora lá na nossa reação. Olha só. Então, vocês têm aqui uma reação onde tem o hidrogênio, então, sendo liberado, né? E o meio ficando alcalino, né, pessoal? Porque está tendo consumo. E aqui o oxigênio sendo formado, né? E o meio ficando ácido. Então, vocês conseguem identificar uma reação redox agora utilizando uma reação eletroquímica, né? Utilizando, então, um indicador. O que isso tem a ver com o nosso tópico, que é reações de evolução de gás? Muitas vezes, ou por exemplo, no caso de eletrólise, no caso de outros tipos de reação, reações que liberam hidrogênio, o hidrogênio vem da onde, pessoal? Geralmente do próton em solução, tá certo? Como na decomposição de algumas substâncias químicas, né? E tem reações que não há o consumo de próton, ou seja, você não vai alterar o pH do meio. Neste caso, como o caso da eletrólise, você consome o próton que está na água, porque é quebra, né, eletrólise da água, você tem o quê? Você tem uma região do eletrodo aqui, onde ele vai ficar mais ácido ou mais alcalino, dependendo de qual eletrodo. Então você consegue indicar a região e o tipo de reação indiretamente utilizando um indicador. Bacana, né? Então, lembrando que você tem evolução de gás também em reações
em reações eletroquímicas, né, aqui no caso da eletrólise. Essas reações podem ser monitoradas utilizando indicadores também, né, porque se a reação envolve a formação de gases, e esses gases, por exemplo, partem do consumo de próton, né, da água, né, então vocês conseguem monitorar qual região do eletrodo vai ter o pH mais ácido ou qual região do eletrodo vai ter o pH mais alcalino, tá certo?